Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de linguagens de programação. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto chamado vetores. Sobre vetores, nós vamos fazer uma pequena introdução, nós vamos descobrir como é que a gente declara e instancia um vetor. Tá? Nós vamos falar sobre atribuição, leitura de dados de vetores, como preencher e ler dados no vetor. Nós vamos falar sobre o tamanho dos vetores e ver alguns exemplos. Bom, eu gostaria que você imaginasse um exemplo em que a gente tivesse que criar um algoritmo em que a gente tivesse que ler diversos dados. Por exemplo, informações de 100 pessoas. Então, eu teria que armazenar nome, idade e nacionalidade dessas pessoas. Qual que seria a forma mais correta da gente armazenar esses dados? Com o que a gente viu até agora, a única forma que a gente conseguia era criando variáveis para cada uma das pessoas que a gente teria que cadastrar. Então, por exemplo, se a gente tem que cadastrar 100 pessoas, a gente teria que ter 100 variáveis para armazenar o nome delas. Então, a gente poderia criar uma variável, por exemplo, nome 1, nome 2, nome 3, até nome 100. Então, a gente teria que criar 100 variáveis para armazenar os nomes. Depois, mais 100 variáveis para armazenar a idade, mais 100 variáveis para a gente armazenar a nacionalidade dessas pessoas. Bom, e a pergunta é, essa seria a melhor solução? Bom, até a gente não ter uma outra, o que a gente aprendeu funcionaria. Mas existe uma solução bem mais amigável para a gente tratar conjunto de dados do que simples variáveis. Então é aí que entra o conceito de vetores. Bom, um vetor é uma lista de dados de um determinado tipo. Ou seja, tem-se um nome vinculado, um único nome vinculado a um conjunto de valores. E isso vai ajudar bastante na legibilidade dos nossos algoritmos. Então, ao invés da gente ter 100 variáveis, criando, por exemplo, nome 1, nome 2, nome 3, até o nome 100, nós vamos ter uma variável só, onde a gente vai conseguir juntar os 100 nomes com um nome só de variável. Tá? Então, isso é muito interessante. Como definição formal, a gente tem que um vetor é uma variável composta, homogênea e unidimensional. Esse vetor ele tem um nome também que a gente pode dar para ele, que muita gente usa, que é array. Então, a gente criar um array e criar um vetor, tá? É basicamente a mesma coisa, só muda a expressão que a gente está usando aí. Okay? E quando eu digo que é um conjunto de dados, a gente pode representá-los da seguinte forma, que a gente vê nessa figura aqui. Por quê? Porque o vetor ele armazena as informações de forma contígua na memória. Então, o primeiro nome ele vai ser encaixado na primeira célula de memória, O segundo nome vai ser encaixado numa segunda célula de memória. E essas células, então, são contíguas, ou seja, a gente tem uma do lado da outra, ou uma em cima da outra. Então, é assim que a gente consegue depois acessar essas caixinhas, porque a gente vai ter a primeira posição de memória, onde que seria colocado o primeiro, por exemplo, nome, armazenado, e os próximos nomes vão estar contíguos na memória, ok? Quando a gente fala de vetor, a gente tem que ter em mente também que em cada célula desse vetor, cada célula que compõe esse conjunto desse vetor, ele vai conseguir armazenar uma única variável, um único valor. Então, como no exemplo eu falei que a gente tinha que armazenar, por exemplo, nome, idade e nacionalidade, então a gente teria que ter 3 vetores, um vetor para armazenar cada informação, um vetor para armazenar o nome, um vetor para armazenar a idade e um outro vetor para armazenar a nacionalidade. Bom, e o que quer dizer então uma variável homogênea? É exatamente o que a gente acabou de
de citar, né? Cada vetor armazena uma única informação e esse conjunto de informações ele tem que ser do mesmo tipo. Então, se eu criar um vetor de string, eu só vou conseguir colocar string lá. Tá? Se eu criar um vetor de inteiros, eu só vou conseguir colocar números inteiros lá. Então, por isso, da variável ser homogênea, tá? Desse vetor ser homogêneo. O que quer dizer unidimensional? Que a gente tem uma única dimensão. Então, aqui a gente pode ver que o vetor se expande apenas para um lado. Ele poderia ser bidimensional, né? Que se assemelha ao quê? Uma matriz, por exemplo, ou até tridimensional. Né? Mas um vetor, então, ele é unidimensional. Ok? Aqui a gente pode ver um outro exemplo de um vetor. Esse vetor ele se chama idades e ele armazena um conjunto de, né, como o próprio nome diz, de idades de um grupo de pessoas. Então, a gente tem uma pessoa com 10 anos de idade, uma com 12 anos de idade, 14, 13 e 9 anos. Tá? E o vetor, ele tem consigo, além do nome, seus endereços. Né? Como eu disse, existem várias posições de memória, e como é que nós vamos conseguir acessar essas posições de memória? Nós vamos conseguir acessar unindo o nome do vetor junto com o índice que eu quero acessar aqui. É importante lembrar que os índices, eles sempre vão começar do zero. Então, a gente tem a primeira posição aqui do meu vetor, ele vai ter um índice 0, e a última posição aqui do meu vetor vai ter um índice 4. Contando aqui, né, contabilizando, a gente tem 5 posições, começando do 0 e terminando na 4. Na maioria das linguagens de programação, né, e não é diferente em Java, então nós vamos conseguir acessar uma posição de um vetor usando esses colchetes aqui. Ó. Então eu vou colocar primeiro o nome do meu vetor, vou abrir um colchete e vou passar o índice que eu quero acessar daquele conjunto de dados. Então eu quero acessar o primeiro, né, a primeira informação que está lá no índice 0. Então, e fecho o colchete. Quando eu executo esse comando aqui, então o compilador Java ele consegue me retornar o primeiro elemento que estava lá dentro do meu vetor, que nesse caso ó, é a idade 10. Se eu pegar, né, o vetor chamado idades e passar o índice 2, então eu vou conseguir pegar o terceiro elemento, né, que é a idade de 14 aqui. Bom, então, só para a gente reforçar tudo que a gente viu até agora. Então, nós aprendemos até agora, né, o conceito de vetor, que é uma variável composta. Por que é composta? Né? Aqui, ó, ela é composta por diversas posições de memórias, tá? Identificadas por um único nome, né? Individualizadas através de índices. E um vetor ele é homogêneo. O que significa ser homogêneo? Então, significa que todos os conteúdos guardados dentro desse vetor são do mesmo tipo de dado. Né? E ele é unidimensional, né? Tem uma dimensão só, ou seja, com um único índice eu consigo acessar qualquer posição lá do meu vetor. Né? Aqui nós temos uma outra representação, um outro exemplo, né? Uma representação gráfica aqui, onde a gente tem as posições contíguas de memória aqui. Né? E o nosso vetor, nesse caso, ele chama C. E nós temos os índices, ó, começando de 0 até a posição 11, ou seja, nós temos 12 elementos aqui no nosso vetor. Então, ele tem tamanho 12. Tá? Bom, e como que a gente trabalha, né, com vetores aqui em Java? A gente tem praticamente fazer 2 passos básicos para a gente começar a trabalhar com vetor. Tá? O primeiro é a declaração. A gente vai declarar um vetor. Só que, se a gente declarar ele, a gente não vai conseguir ainda utilizá-lo. Então, a gente tem que executar o segundo passo. O segundo passo é a criação ou a instanciação na memória. Só depois que nosso vetor estiver instanciado na memória, né, a gente vai poder realmente utilizar. Ou seja, a gente vai conseguir colocar valores, a gente vai conseguir retirar valores desse vetor.
E uma observação é que a gente pode fazer esses dois passos separados, né? Eu vou ter uma linha para declaração, uma outra linha para instanciação, né? A criação na memória, ou eu vou poder fazer isso tudo ao mesmo tempo, tá? Mas sempre executando esses dois passos. Tudo ao mesmo tempo que eu digo é tudo na mesma linha de código que eu vou conseguir declarar e criar, né? Isso aí vai de caso a caso, né? Tem algoritmos que você vai poder criar, declarar e criar ao mesmo tempo. Tem algoritmos que você vai ter que declarar em algum lugar e só instanciar depois de certa ação do usuário, por exemplo. E a pergunta agora é, né, como que é a declaração? A declaração é muito fácil, né? Esse primeiro passo é muito parecido com declarar uma variável que a gente já está acostumado, que nós vimos nas videoaulas anteriores. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar a palavra int, ou seja, eu vou querer um vetor de inteiros. Eu posso dar o nome que eu quiser, né, seguindo as regras, né, de formação de identificadores de variáveis. Geralmente, né, uma prática que muitas pessoas utilizam, muitas empresas, é que como um vetor ele representa um conjunto de dados, os nomes eles ficam no plural. Então, por exemplo, aqui, idades. Então, se uma pessoa bater o olho no seu código, ele vai entender que, né, é mais de uma idade, são várias idades. E o que faz ele entender, né, e o próprio compilador entender que é um vetor, quando a gente coloca, abre e fecha colchete. Então, o que diferencia, né, um vetor de uma variável normal na declaração é o uso dos colchetes. Então, quando você colocar o colchete aqui, ó, né, o compilador ele vai entender que você está criando não uma variável, mas sim um vetor. E você pode fazer a criação dessa seguinte forma aqui também, ó. Tá? Você pode colocar o tipo e colocar o colchete aqui antes do identificador. Então são duas formas diferentes para fazer a mesma coisa. Na verdade, isso aqui é para manter a compatibilidade de versões antigas do Java, tá? Então, uma época era usada de uma forma, outra época era, né, passou a ser usada de outra. Então, atualmente, né, para a gente manter a compatibilidade entre as versões, a gente declara ou colocando o colchete aqui logo depois do tipo ou logo depois do identificador do vetor. Tá? Uma questão interessante também é que a gente pode declarar mais de um vetor na mesma linha. A declaração, então, aqui embaixo, ó, eu criei um vetor que chama vetor 1, é um vetor por causa que tem colchete, e vetor 2, né? Todos os dois são de que tipo? Do tipo double. Tá? E posso fazer daquela segunda forma que eu acabei de citar, eu colocar o colchete logo depois do tipo de dado. É a mesma coisa, então aqui eu também vou ter o vetor, né? Eu dei outro nome aqui, vetor 11 e vetor 21. Tá? Tem o mesmo efeito, ou seja, aqui nós estamos criando mais dois vetores, todos, não criando, né? Declarando dois vetores, todos na mesma linha aqui do nosso algoritmo. E assim a gente avança para o segundo passo, que é realmente a criação, né? Nesse momento que o computador vai ter posições de memória, né, alocadas para a gente poder utilizar. Okay? E nesse ponto, né, na criação, a gente tem que informar o tamanho do nosso vetor. Né? O vetor ele vai ter tamanho 5, ou seja, 5 células de memória. Nosso vetor ele vai ter tamanho 2000, né, 2000 posições de memória. Então, é no momento da criação que a gente fala isso. E isso é obrigatório. Tá? Então, aqui ó, a gente tem a declaração que a gente acabou de ver. Né? Então, a gente só declarou, mas a gente não pode começar a usar. Então, aqui ó, é a novidade. Aqui a gente está instanciando, né, criando na memória. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou pegando o mesmo nome da declaração, idades, estou fazendo um igual, colocando a palavrinha new. Essa palavrinha new ela é justamente responsável por alocar a memória para a gente, criar novos espaços na memória, e ele vai criar quantos espaços e que tamanho, né, que vai ocupar cada espaço. Então, ele tem que ter um tamanho para guardar um inteiro, mas não é um inteiro só, quantos inteiros? Então, são 5 variáveis do tipo inteiro. Então, nesse momento aqui, o compilador Java, né, a Java Virtual Machine, vai lá e aloca para a gente 5 posições contíguas de memória. Okay? Aqui tem um outro exemplo, né, só mantendo aquela declaração, ó, né, mudando o colchete de lugar, independente da forma
que você declarou o seu vetor, a forma de instanciar é a mesma, tá vendo? Então, são essas duas linhas aqui, ó, que você faz isso, tá? E aquele exemplo em que eu declarei na mesma linha os dois vetores? É como eu disse, a declaração é de uma forma, mas a instanciação sempre vai ser da mesma forma, tá? Então, a gente repete o nome que a gente quer instanciar, põe o igual, o nil, repete o tipo de dados e coloca finalmente a quantidade de células, né, a quantidade de posições de memória que nós vamos ter. Então, essa é a forma de criar, né, depois de declarar, a gente criou, ok? Como eu disse, a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo. Como é que a gente faz tudo ao mesmo tempo? A gente faz dessa seguinte forma, tudo na mesma linha. Então, eu tenho aqui o mesmo vetor de idades. Está vendo que a primeiro, né, o início aqui é a declaração. E aqui eu faço o que? A instanciação. Né? A única vantagem é que você não tem que repetir o nome idades aqui de novo. Né? Igual a gente viu aqui no slide, ó. O que a gente teve que fazer? A gente teve que repetir idades e depois repetir idades aqui de novo. Vendo? Agora não, eu fiz tudo numa linha só. Eu já estou declarando um vetor idades que é do tipo inteiro e é um quê? Um vetor por causa do cochetinho. Beleza, agora eu dou um igual nil para instanciar a memória, mas memória, qual a quantidade que você vai precisar? Eu vou precisar de 5, onde que cada um tem que caber inteiros. Tá? Então aqui eu fiz tudo na mesma linha. Olha só que interessante. Tá? Aqui, né, mantive os exemplos, ó, colocando o colchete antes e depois, independentemente disso, né, a estrutura é muito parecida, ó, você junta tudo numa linha só, ok? Aqueles mesmos exemplos lá do vetor 1 e vetor 2, ó, que estava na mesma linha, agora não dá para fazer tudo na mesma linha, você tem que fazer em linhas separadas. Tá? E a gente tem uma última forma da gente instanciar, né, declarar e instanciar um vetor. Essa forma eu coloquei aqui embaixo e ela é funcional quando você já tem exatamente os dados que vão ser inseridos no seu vetor. Então, nesse caso aqui, ó, eu criei um vetor. Por que eu sei que é um vetor? Porque tem colchete. Como é que chama seu vetor? N. E ele é de que tipo? Inteiro. Quantas posições ele tem? Eu já inseri os dados aqui, ó. Então, o vetor ele vai ter no índice 0 o valor 10, no índice 1 o valor 20, no índice 2 o valor 65, no índice 3, 5 e no índice 4, 99. Então ele tem 5 posições, começando do índice 0 até o índice 4. Então essa é uma forma, né, prática de você instanciar aqui um vetor quando você já tem exatamente, né, a quantidade de elementos e quais são os elementos que você precisa instanciar. Bom, e a gente continua a falar sobre vetores numa próxima aula, né, para essa não ficar muito longa aí. Então, valeu, obrigado.